Ela se constitui de uma torre espiralada de um formato cônico e seu formato serve como uma orientação a todos os viajantes da região, quase como um farol ou até mesmo um obelisco. Alguns viajantes medievais acreditavam até que ela fosse a verdadeira Torre de Babel. A Bíblia nos conta que Deus permitiu que os construtores trabalhassem na Torre de Babel por algum tempo. Logo depois ele interveio. Em Gênesis capítulo 11, versículos 5 até o 9, há a seguinte narrativa. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre em que os filhos dos homens edificavam. Ele então disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, e agora não há restrição para tudo o que eles intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para um que não entenda a língua do outro. Então o Senhor os dispersou dali por toda a terra e cessou a construção da cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque Deus confundiu a linguagem de toda a terra. Deus então confundiu a linguagem do povo e ninguém mais conseguia se comunicar. E com isso atingiu seu propósito de dispersar seus filhos por toda a superfície da terra. Imaginem a cena. Encarregados e construtores não tinham mais como seguir os planos de obra. Os operários e artistas não compreendiam o processo de construção e organização de seus mosaicos, pinturas, calçadas e outras estruturas. E o pânico começou a reinar por toda a Babilônia. Com isso, a construção da cidade e de sua enorme torre sofreu uma interrupção abrupta, permanecendo assim inacabada por muito tempo. Na linguagem acadiana, o local da cidade inacabada ficou conhecida como Bab-il, que significa o portal de Deus. Os hebreus a chamaram de Babel, baseados na palavra hebraica grafada como Balal, que significa confusão, mistura. Para muitos cristãos, a história da Torre de Babel nos ensina uma importante lição, que até a tolerância de Deus tem limite frente à arrogância, orgulho e rebeldia dos humanos. E claro, logo de início vemos o que a Babilônia se tornou um símbolo de oposição a Deus. O orgulho humano é um tema consistente e recorrente. Toda vez que a Bíblia menciona a Babilônia e os grandiosos sonhos dos construtores da Torre de Babel, ela nos remete a um marco histórico importante. Nos mostra como uma civilização tão organizada se rebelou contra o Todo-Poderoso, gerando assim a sua primeira intervenção na história conhecida da humanidade. E não seria a última. Mais de 2 séculos se passaram e então encontramos a Babilônia reemergindo no cenário mundial, mas dessa vez com os amoritas. Por volta de 2000 a.C., uma nova dinastia foi criada. Os historiadores a chamaram de o Velho Império Babilônico. O mais famoso rei e dirigente desse império era Hammurabi, e certamente um dos personagens mais conhecidos e importantes de todos os tempos. Sua fama se deve por um conjunto de leis, um dos primeiros sistemas legais estruturados da história chamado de Código de Hammurabi. Vamos conhecer um pouco mais desse incrível documento que permanece até os dias de hoje bem preservado. Os babilônios foram um dos primeiros a fundirem a religião e a política no Estado totalitário, e esse Estado prosseguiu através da história. A idolatria determinava cada aspecto da vida do antigo Oriente Próximo, e o cotidiano era pautado por esses aspectos. Tudo era religião, não havia distinção entre o divino e o secular. O grande problema era que todos viviam afastados do conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia. Com as leis de Hammurabi, o império mantinha um controle rígido, pois a Babilônia foi construída com mão de obra escrava. E esse
Estado exigia completa subordinação do indivíduo a seu poder e a seus deuses. E é sobre esse reinado do temido e respeitado Hammurabi que falaremos agora. O nome Hammurabi significa Amu é grande. Hammurabi foi o 6º rei babilônico. Era filho de Simo-Balite, o 4º rei da dinastia Amorita da Babilônia, que reinou por volta de 1748 a 1729 a.C. Assumiu o poder ainda muito jovem e seu reinado durou de 1728 a 1686 a.C., exatamente 42 anos. Hammurabi criou um dos maiores impérios do antigo Oriente Próximo. Apesar de ter reinado por apenas 42 anos, até sua morte ele estabeleceu a base para uma civilização que iria permanecer por mais de 1000 anos. Uma civilização baseada no poder, no prestígio, na busca da riqueza e com pouco conhecimento sobre o Deus Criador. As leis de Hammurabi estão escritas em um pilar negro de diorito polido, uma rocha muito semelhante ao granito, com mais de 2 metros de altura. Está cercado por um baixo relevo, apresentando Hammurabi em pé, diante da deusa do sol Shamash, deusa da justiça. O pilar possui mais de 4.000 linhas de escrita cuneiforme na linguagem acadiana, contendo mais de 300 disposições legais. Elas abrangem algumas disposições sobre negócios, crimes, disputas familiares, interesses agrícolas e outros assuntos importantes para a sociedade. O Código de Hammurabi é reconhecidamente controverso e nos choca, sobretudo para os nossos dias atuais, uma vez que as punições são muito severas. No entanto, ela trouxe ordem e legalidade a uma terra onde se podia tudo, desde tumultos a agitações, atrapalhando a sociedade de maneira geral. Como a punição era severa, rápida e eficiente sob o domínio de Hammurabi, a Babilônia atingiu a supremacia militar e garantiu a ordem na Mesopotâmia. Hammurabi construiu um império inigualável, gigantesco, que ia desde o Golfo Pérsico até a região superior do Rio Tigre. A Babilônia se tornou um centro literário e cultural de destaque, a capital intelectual da Mesopotâmia, e a sua civilização era altamente avançada. Textos matemáticos e astronômicos revelam que os antigos babilônios desenvolveram o sistema de contagem duodecimal por volta de 3100 a.C., adotando, por exemplo, a divisão das horas em 60 minutos e a divisão do círculo em 360 graus. Com isso, os cálculos matemáticos se tornaram mais exatos, e este sistema possibilitou um grande avanço nas ciências exatas, como por exemplo na astronomia, na contabilidade, mas principalmente na engenharia. Isto aumentou e muito o reinado babilônico, não apenas por suas conquistas, mas também através do comércio. A Babilônia havia se tornado o principal centro de comércio e da comunicação mundial. Seria o equivalente, na era moderna, à Rota da Seda, ao Caminho das Índias e as outras rotas mercantilistas, além dos grandes polos de armazenamento e distribuição existentes no mundo contemporâneo. Caravanas traziam produtos raros e exóticos de locais distantes. A noz moscada e o cravo originário das Ilhas Molucas, também conhecida como Ilhas das Especiárias, a atual Indonésia, estavam entre as muitas que eram importadas. A motivação tentadora de unir a troca e o comércio à religião sempre foi a chave para o sucesso e a predominância do sistema babilônico no Velho Oriente, assim como ocorria em quase todos os grandes impérios. A Babilônia, cujo seu nome original significava o Portal de Deus, era um importante centro religioso, ostentava alguns dos mais ousados templos do mundo antigo. Estes ficavam, em sua maioria, próximos ao rio Eufrates, que dividia a cidade exatamente no meio. Por consequência, era um local estratégico para atender todos que ali buscavam por adorar os seus infindáveis deuses e deusas pagãs.
Havia cerca de 300 capelas dedicadas aos Igigi, ou aos deuses e deusas dos céus. 600 capelas eram dedicadas aos Anunnaki, os deuses e deusas da Terra. Isto era um dos principais motivos que vieram a despertar a ira de Deus. Para melhor compreendermos esse contexto, vou te contar alguns detalhes sobre esses templos, como influenciavam a vida e os costumes daqueles que viviam sob o domínio do Império Babilônico. O templo mais importante era o Esagila, onde habitava o deus da cidade, Marduk. Naturalmente, também havia o Etemenanke, o zigurate de Marduk, ou a casa que é a fundação do céu e da terra, que ficava situada na área interna do Esagila. O Esagila estava situado ao lado do Palácio Real e ao sul do Etemenanke. Como a maioria dos povos antigos, os babilônios adoravam muitos deuses, eram politeístas em sua essência. Eles temiam as forças da natureza nos desertos escaldantes da Mesopotâmia, o sol implacável, tempestades de areia, muita seca. Viviam em uma linha muito frágil entre a sobrevivência e a prosperidade. Excesso de chuvas ou secas persistentes poderiam acabar com todo o suprimento do ano inteiro. Os babilônios adoravam várias divindades, buscando piedade e proteção, realizando os mais diversos tipos de rituais para aplacar a ira dos deuses. No mundo antigo, quem controlava a religião controlava as pessoas. Os babilônios acreditavam que o seu rei governava como representante terreno de Deus, assumindo, portanto, a supremacia divina perante os homens e aos outros deuses, sendo conferido a eles poderes sobrenaturais. Um bom exemplo disso são as dinastias faraônicas do Egito, onde os faraós muitas vezes eram representados como sendo os próprios deuses, adquirindo características semelhantes a eles, muitas características místicas, singulares e até assustadoras. É a partir deste ponto é que a Bíblia nos dá uma pequena demonstração do infinito poder de Deus. Ela narra sua bondade e misericórdia, permitindo que os homens construam seu próprio caminho e decidam, até certo ponto, se ficarão ao lado de Deus ou se farão oposição a seu poder. A dinastia de Hammurabi não conseguiu perdurar por muito tempo. Depois de um reinado de mais de 40 anos, tribos bárbaras vieram das montanhas do leste e chegaram para atacar e enfraquecer a Babilônia. Um longo período de conflitos começou. Cerca de 1600 anos antes de Cristo, a Babilônia foi saqueada e queimada por outro povo mencionado na Bíblia, os Hititas. Eles levaram as riquezas e os prisioneiros da Babilônia para a Anatólia, que hoje é conhecida como a moderna Turquia. Mais tarde, os assírios, bem conhecidos dos leitores do Velho Testamento, conquistaram toda a Babilônia. Séculos de caos políticos iriam se instalar até que a Babilônia surgisse novamente como uma cidade independente. A primeira grande era da Babilônia havia se acabado. Os antigos assírios eram um dos seus mais poderosos rivais. Uma representação poderosa da influência da Assíria era Lamassu, um toralado assírio com cabeça humana de longas barbas. Ele representava sabedoria e imponência. Uma divindade responsável por ajudar as pessoas contra o caos e o mal, mas também por manterem os portões do amanhecer abertos para que a deusa do sol pudesse subir aos céus. E eram eles que também ajudavam a suportar o disco solar. O Império Assírio era reconhecido como uma enorme máquina militar, mas também era visto como um dos reinos mais brutais e dominadores da história. Ainda assim, em 689 a.C., a Babilônia sofreria um novo golpe. O rei Senaqueribe, querendo pôr fim à revolta dos babilônios, envia suas tropas que queimam tudo e dominam a área. Até suas fundações foram queimadas e o rei se vangloria de tudo.
Eu tornei sua destruição mais completa do que a feita pela enchente, para que nos dias que virão o local da cidade, seus templos e deuses não sejam lembrados. Eu a extirpei totalmente através da inundação e a transformei numa campina. Senaqueribe deixou a Babilônia achando que havia destruído definitivamente, mas ele estava redondamente enganado. O Império Babilônico era muito mais do que apenas pedras e tijolos. Ele se erguia novamente para dar andamento à sua vingança, e isto não demoraria nada para acontecer. O local da antiga Babilônia foi ocupado e reconstruído pelos caldeus. Eram os povos semitas do sul da Mesopotâmia, habitantes da margem oriental do rio Eufrates. Eles iniciaram seu domínio de expansão após a invasão à cidade de Nínive, que era dominada pelos poderosos assírios em 612 a.C., dando início ao seu novo império. Hoje, as ruínas de Nínive são a prova da destruição quase total da antiga cidade. O seu desaparecimento foi tão completo que só foi redescoberta há 176 anos. Em 1845, Austin Henry Lear, do Museu Britânico, chega a Mossul, cidade iraquiana situada ao lado do rio Eufrates e do lado oposto da antiga Nínive. Ele inicia as escavações em Nimrod, 30 quilômetros ao sul de Canhondique, lugar onde se encontram restos de palácios e inscrições assírias. Já em 1849, Leard realiza escavações em Canhondique, num sítio arqueológico abandonado por outro arqueólogo chamado Claudius James Rich, 100 anos antes. Em pouco tempo, ele descobre as ruínas do Palácio de Senaqueribe e os famosos Prisma Taylor e Prisma de Senaqueribe, dois vasos de barro em formato de prisma, ambos inscritos com o mesmo texto em acadiano, relatando as crônicas do imperador, incluindo o cerco a Jerusalém no Templo de Ezequias. Mas em pouco tempo, a antiga Nínive ressurgiu das ruínas, representando seu passado magnífico. Na porta da cidade da Babilônia foi feito um mosaico de Ishtar, a deusa do amor e protetora da cidade. O portal de Ishtar era parte principal de um complexo de adoração aos deuses pagãos, na região central da agora fortificada e magnífica cidade da Babilônia. E aí está a chave para a história e para a profecia bíblica. A Babilônia, o grande inimigo de Deus, renasce repetidas e repetidas vezes, apesar de tantas destruições. Ela sempre volta influenciando o curso da civilização humana, embora sempre em oposição a Deus, em oposição aos desígnios do Deus Todo-Poderoso. Somente após 10 séculos, após a Era de Ouro de Hammurabi, a Babilônia finalmente teve a chance de retomar o seu prestígio. A queda da Assíria deixou um vácuo que tanto o Egito quanto a própria Babilônia procuraram preencher com seus sucessivos conquistadores. O exército egípcio do faraó Necau II se confrontou com a Babilônia em 605 a.C., em Caxmir, no rio Eufrates. O combate foi tão acirrado que as perdas egípcias foram irreparáveis. A batalha custou aos egípcios seu controle do Oriente Médio. Quase um milênio após Hammurabi, mais uma vez a Babilônia era o centro do poder do Oriente Próximo. Mas ela poderia ter o mesmo destino de seu passado? Só Deus, o Todo-Poderoso, em sua infinita bondade e magnificência, poderia dizer, pois deu a cada um de seus filhos a capacidade do livre-arbítrio. A escolha estava em suas mãos. O general que derrotou os egípcios era príncipe caldeu coroado de 25 anos de idade. Ele mais tarde se tornaria o maior rei da Babilônia, o legendário Nabucodonosor. A Babilônia chegaria ao ápice de sua glória sobre o poder desse grande dirigente. Nimrod foi o primeiro grande governante, bisneto de Noé. Hammurabi, grande legislador, responsável pela criação de leis que solidificaram seu império por um longo período. Eles mudaram a forma do mundo antigo negociar e adquirir conhecimento, mas agora nós temos Nabucodonosor, o mais temido de todos os governantes do mundo antigo. Sob seu reinado, a Babilônia se tornou a metrópole mais poderosa de sua era. Nabucodonosor era invejado, temido e muito adorado, tanto pelos seus aliados quanto pelos seus inimigos. Foi Nabucodonosor que conquistou o reino de Judá, que foi drasticamente reduzido a um estado de vassalo.
5 anos mais tarde, contra o conselho do profeta Jeremias, os judeus se rebelaram contra a Babilônia. Nabucodonosor retaliou somente 2 anos mais tarde, sitiando a Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus. Jerusalém caiu em 597 a.C. Naquela época, Nabucodonosor levou o monarca judeu Joaquim de volta para a Babilônia. Então, colocou um rei sob seu comando no trono de Judá. Esse rei se chamava Zedequias. Tudo isso é mencionado pelos autores da Bíblia. Alguns desses detalhes são confirmados por inscrições encontradas nas ruínas da própria Babilônia, como um bloco de barro no Museu Britânico chamado de Crônica de Nabucodonosor, e foi traduzido em 1956. A despeito de muitos historiadores modernos afirmarem que vários relatos e passagens da Bíblia são alegorias que não representavam a verdadeira palavra de Deus em toda a sua plenitude, esta é uma prova irrefutável dos eventos da história bíblica. E a cada dia, novas evidências são encontradas por arqueólogos renomados e historiadores de todo o mundo. Uma década mais tarde, a Judéia se rebelaria pela última vez. O rei de Jerusalém, Zedequias, tramou contra o rei da Babilônia com os egípcios. Nabucodonosor reagiu. Durante 18 meses, a cidade ficou completamente sitiada e finalmente, no verão de 587 a.C., Nabucodonosor conquistou e dessa vez destruiu Jerusalém e todo o seu templo. Ele pilhou os seus tesouros e levou a maior parte da população restante para a Babilônia. O reino da Judéia deixou de existir e os judeus se tornaram um povo em exílio. A Babilônia estava no auge de sua glória arquitetônica quando os exilados judeus chegaram. De acordo com alguns historiadores gregos, a Babilônia era a maior de todas as cidades do mundo conhecido. Os visitantes vinham de todas as partes do mundo para ver e apreciar as maravilhas dessa cidade. Nabucodonosor foi um grande construtor, assim como também um grande general, bem como outros governantes de sua época. Ramsés II no Egito e Salomão em Israel. A Babilônia de Nabucodonosor era uma cidade com gigantescos palácios, muitos templos, parques e jardins. A escala e o tamanho magnífico da cidade era surpreendente. Sua população estava estimada entre 100 e 200 mil habitantes. Era a maior cidade da Terra. Esse detalhado conhecimento sobre a Babilônia de Nabucodonosor devemos ao trabalho árduo de pesquisa do arqueólogo alemão Robert Caldewey. E tudo começou em 1889, quando ele deu início às escavações, mas rapidamente seus colegas descartaram suas pesquisas. Com o avanço dos estudos, ele acabou descobrindo que a história que estava na Bíblia era a história real da Babilônia e ganhou projeção internacional. Caldewey descobriu pilhas de azulejos azuis na areia ao norte da cidade. Os azulejos haviam decorado as paredes laterais do importante caminho processional da cidade, que descreveremos detalhadamente em breve. O tijolo era o material padrão usado pelos babilônios para construir. Caldewey enviou os tijolos de volta para a Alemanha para identificação e montagem. Os resultados foram assombrosos. No Museu Pergamon, em Berlim, estão os tijolos originais da época de Nabucodonosor, todos montados. Esses exuberantes leões são o símbolo da deusa Ishtar, uma das maiores divindades da Babilônia. Haviam 120 leões ladeando o enorme portão de Ishtar. Hoje em dia, as pedras que formam a pavimentação deste caminho processional são as mesmas da época, as mesmas sobre as quais Nabucodonosor caminhou. Pode-se imaginar a grandiosidade de sua obra apenas atravessando parte desse monumento que resistiu à ação do tempo. Suas paredes foram parcialmente reconstruídas por arqueólogos, e embora elas não tenham os belos leões com tijolos brilhantes que uma vez adoravam, elas ainda fornecem a ideia da magnificência desta famosa avenida. Para entendermos a importância desse local, vejamos sua definição, extraída do site do Museu Pergamon. A Porta de Ishtar era um dos 8 portões na muralha que cercava a Babilônia e que dava acesso à cidade, enquanto a via processional era o caminho que levava até a sua porta.
Esta via era um caminho mais exuberante, lineada por paredes belamente decoradas e que era usado em ocasiões especiais, como por exemplo a procissão dos deuses. Um diretor de Hollywood, D.W. Griffith, se impressionou com as descobertas de Caldwell. Em 1916, Griffith produziu um filme chamado Intolerância, um filme histórico retratando 4 épocas distintas em que a desumanidade reinava entre os povos. No filme, Griffith traz para a tela a magnificência e a grandiosidade da Babilônia de Nabucodonosor, uma cidade que havia sido enterrada durante 25 séculos. A Babilônia retratada neste filme é a síntese do esplendor pagão. Griffith mostra uma Babilônia de uma grande exuberância arquitetônica, uma Babilônia repleta de força e de vitalidade. Suas ruas fervilhavam com mercadores, cartomantes, músicos, ambulantes, agiotas, soldados, prostitutas, representantes dos governos, banqueiros e escravos, gente de todas as origens e de todas as classes sociais. Enfim, uma verdadeira metrópole como conhecemos hoje. Griffith ofereceu ao público, com base nas informações colhidas pelo famoso arqueólogo, um trabalho de reprodução jamais visto, uma reconstituição impressionante do poder e da magnificência da Babilônia em seus dias de glória, assim como a incrível ganância e sensualidade. A Babilônia de Nabucodonosor facilmente poderia ser considerada muito mais do que uma grande metrópole. Todas as suas dimensões são superlativas, mesmo se comparadas às grandes cidades atuais. Vejamos alguns dados sobre sua monumental escala. A Babilônia tinha um formato quase quadrado, dividido ao meio pelo rio Eufrates. A cidade foi construída com bastante precisão. Suas ruas retas eram largas e cruzavam umas às outras em ângulos retos, como a maioria das cidades contemporâneas. A Babilônia era cercada por uma muralha defensiva dupla, circundada por um fosso. Era a cidade mais bem protegida do mundo antigo. Os babilônios tinham plena convicção que suas muralhas eram impossíveis de serem escaladas ou de serem invadidas. Torres de defesa estavam posicionadas em intervalos regulares, mas as muralhas da Babilônia eram apenas o começo de suas maravilhas. O caminho processional era a avenida principal que levava ao norte e sul da cidade. Pavimentada com pedras e ladeada por leões esculpidos, este caminho levava também para o grande templo dedicado ao deus Merodach, também conhecido como Marduk. Era a rua mais impressionante do mundo antigo. Este é o Portão de Ista, magnífico e imponente. Era um símbolo arrogante da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Aqui vemos um dos 8 portões fortificados da antiga cidade. Eles o batizaram em homenagem a Ista, a popular deusa do amor. Assim como fizeram com os tijolos vitrificados do caminho processional, os arqueólogos alemães também enviaram esses tijolos para Pergamon e reconstruíram este magnífico portão. Aqui temos um símbolo do inigualável poder e força deste império. Por ele passaram os exércitos vitoriosos da poderosa Babilônia quando retornavam de suas conquistas distantes. Porém, o verdadeiro portão se encontra em Berlim. Turistas de todo o mundo podem ver na Babilônia uma réplica com a metade do tamanho, construída pelo governo iraquiano. Próximo ao portão de Istar, Nabucodonosor construiu um magnífico palácio. Este palácio tinha 4 grandes pátios, cercado por muitos apartamentos e suítes. A sala do trono de Nabucodonosor dava diretamente para o sul do pátio central. O orgulhoso Nabucodonosor chamava seu palácio de a maravilha da humanidade, o centro da terra, a resistência brilhante e a morada da majestade. Atualmente, tijolos modernos gravados com o nome de Saddam Hussein, que governou de 1979 a 2003, estão em cima dos tijolos antigos que tinham a marca do rei Nabucodonosor. Ainda nos dias de hoje, infelizmente, há vários relatos de ataques, pilhagens e deformações a este inestimável patrimônio cultural da humanidade, bem como a vários outros templos e fortificações em toda a região. Agora vamos usar a nossa imaginação. Vamos voltar no tempo para entrar neste grandioso palácio.
governantes, embaixadores, estrangeiros, oficiais da corte, escravos e exilados. Um pouco ao sul do pátio central está a grande sala do trono de Nabucodonosor. A sala do trono se compara em tamanho com a famosa Sala dos Espelhos em Versalhes, na França, medindo 56 metros por 18. Parcialmente afastada para dentro da parede está o local onde ficava o trono de Nabucodonosor, que mais tarde será inclusive o local da morte do imperador Alexandre, o Grande. A obra de Nabucodonosor foi realizada para gravar a glória da Babilônia e de seus deuses na mente de todas as pessoas, mas deliberadamente ignorava a autoridade do Deus da Bíblia perante todos os seus filhos, mesmo os mais poderosos e influentes na terra. Em nenhum momento na história eles poderiam subjugar o poder de Deus e incorrer nos graves erros da luxúria, da ostentação e do prazer pelos bens materiais, perdendo assim a verdadeira honra e glória ao Senhor. Ligeiramente ao oeste do palácio, ao longo do rio Eufrates, estão os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Registros apontam que Nabucodonosor construiu um belo jardim para agradar sua esposa favorita. Essa jovem rainha, incomodada com o calor da baixa planície da Mesopotâmia, sentia falta do ar fresco das montanhas e das florestas de sua terra natal. Muitos arqueólogos acreditam que os jardins suspensos estariam próximos ao portão de Istar, e foi no canto nordeste do palácio que o professor Caldwell encontrou uma estrutura muito incomum. Era uma cripta subterrânea consistindo de uma série de 14 cofres em arcos. Perto dele havia um poço singular com 3 vãos. Caldwell e outros arqueólogos chegaram à conclusão que os cofres foram construídos para suportar um peso enorme, possivelmente as fundações para a construção dos jardins suspensos. Mas hoje em dia, muitos arqueólogos acreditam que as câmeras fechadas serviam como depósito e complexo administrativo. Os jardins então teriam, de forma mais lógica, sido construídos do outro lado do palácio, mais perto do rio, por uma questão de adaptação climática e estrutura de irrigação. Imaginem a maravilha que era! A Babilônia estava em seu ápice enquanto representação de poder e glória de um império. Suas muralhas altas, que mostravam brasões com os símbolos coloridos de um grande império, era impressionante. Mas a cidade também era muito notada por sua decadência e por sua sensualidade, e afastadas do verdadeiro Deus, viciadas no comércio e na idolatria. A decadência moral e a corrupção na Babilônia chegaram a um tal nível que ela se tornou conhecida como o Poço do Vício. Essa seria uma representação que chamava vigorosamente a atenção, principalmente com o clima licencioso que dominava o antigo Oriente Próximo. Novamente vemos a Babilônia como o símbolo de tudo que é oposto aos caminhos de Deus. Obcecada por seus prazeres mundanos e repleta de orgulho para seus grandes feitos, o povo da Babilônia, assim como seu rei, se encaminharam para o seu dia de ajuste de contas. É fácil ver como as pessoas podiam ser seduzidas pela riqueza, pelo poder e pela visível sensualidade da Babilônia de Nabucodonosor. Através da riqueza e das atrações comerciais, o povo do antigo Oriente Próximo era atraído a servir os deuses da Babilônia. A cidade, conforme descrito no livro do Apocalipse, também é uma mistura de idolatria e poder comercial. Outro marco dominante da Babilônia de Nabucodonosor era uma torre de 7 estágios, um zigurate. Esta grande edificação acredita-se ter sido construída no local da Torre de Babel original, aquela feita por Nimrod. O zigurate estava localizado a cerca de 800 metros do Palácio Real. Com quase 100 metros de altura, tinha mais ou menos a mesma altura que a Estátua da Liberdade, localizada em Nova York. Os babilônios a chamavam de Etemenanque, a casa da fundação dos céus e da terra. Ela possui em seu topo um templo coberto com tijolos brilhantes azuis. Nabucodonosor também se gabava dessa sua criação. Eu ergui o pináculo da torre de estágios para que o seu topo rivalize com os céus. A atitude ancestral de Nimrod estava viva e presente, mas um governante se arrogando ao direito de agir como soberano criador, desafiando e se comparando ao poder incomensurável do Todo-Poderoso. As consequências por seus atos viriam em breve. Oposto ao zigurate havia um enorme templo, o Templo de Merodach.
Ele abrigava uma grande estátua de Merodach que diziam que era feita com 22 toneladas de ouro. Ele era comumente chamado de Bel, significando o Senhor. Do relicário de Merodach, Nabucodonosor espalhou o conhecimento de Bel através do Antigo Oriente Próximo. Este é um dos motivos pelo qual o profeta Jeremias cita Merodach em uma profecia que predizia a queda da Babilônia. A Babilônia será tomada, Bel está confundido e Merodach abatido. Cobertas de vergonha, estas duas imagens de seus ídolos tremem de terror, porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta sua terra, e não haverá quem nela habite. Assim os homens como os animais fugiram e se foram. A Babilônia parecia inabalável. Como vimos anteriormente, na história da Torre de Babel, Deus não tolera para sempre o orgulho e a arrogância dos humanos. Em sua piedade, Deus tentou avisar a Nabucodonosor. O rei começou a ter sonhos perturbadores, mas eram sonhos de aviso do próprio Deus Criador. Nabucodonosor não sabia o que estava acontecendo, nem ninguém em sua corte, a não ser uma pessoa, um jovem judeu cativo, um homem de Deus, chamado Daniel. Nabucodonosor construiu o maior império do Antigo Oriente Próximo. Como general, ele era invencível e também muito astuto. Quando os exércitos do rei haviam levado Daniel e outros cidadãos de Jerusalém para a Babilônia, Daniel foi colocado na própria corte de Nabucodonosor. Ele e seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Embora eles fossem cativos, permaneceram leais ao verdadeiro Deus. Suas experiências em resistir ao materialismo e à idolatria estão entre as mais conhecidas na história da Bíblia. Quando os 3 amigos de Daniel se recusaram a adorar uma estátua de ouro que Nabucodonosor havia colocado, o rei com muita raiva os condenou à famosa fornalha ardente. Na Bíblia, em Daniel, temos a seguinte passagem. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca, por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor, muito espantado, levantou e perguntou a seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem se parece muito com um anjo. Para ganhar vantagem, Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque e Abidnego para ficar ao seu lado. O fogo não havia feito mal aos seus corpos, nem eles cheiravam a fumaça. Numa reviravolta surpreendente, Nabucodonosor louvou o Deus que enviou o seu anjo para salvá-los e os promoveu às altas posições do seu reino. A relação entre Daniel e Nabucodonosor era bem conturbada, digamos estranha. De um lado havia Nabucodonosor, rei pagão de um mundo conhecido cujos efeitos ousados se baseavam na força militar e no trabalho escravo. Do outro, um jovem escravo judeu trazido de sua terra natal para a Babilônia, um servo do verdadeiro Deus, e apesar disso, leal ao seu rei. Quando Daniel se encontrava preso na Babilônia, ele e o rei começaram a ter sonhos perturbadores e muitas visões. Deus estava enviando aos 2 uma visão do futuro. Há um relato particularmente perturbador sobre um desses sonhos enviados por Deus a Nabucodonosor. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas eram de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou um lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra.
Não foi à toa que este sonho perturbou o imperador. Daniel então disse ao rei o que havia interpretado, uma revelação do próprio Deus. A cabeça de ouro era o império de Nabucodonosor. A prata, o bronze, o ferro e a parte de barro da estátua representavam os reinos sucessivos. Cada um deles era inferior ao outro. A pedra simbolizava o justo reino de Deus, o Deus não visto, que determina o destino de todos os reinos, inclusive o de Nabucodonosor. Consternado com tal revelação, imediatamente Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e novamente louvou o Deus de Israel. Mas isso não perduraria por muito tempo. A velha arrogância em breve voltaria. A soberba de qualquer realeza autoritária e indiferente à autoridade divina é mais forte do que o reconhecimento do verdadeiro poder do Altíssimo. E mais uma vez veremos que isso tem um preço. O livro de Daniel retrata Nabucodonosor como muitos outros semelhantes, muitos ditadores que vimos passar pelo curso da história. Era orgulhoso e dado a ataques de raiva, controlava um grande império, mas não conseguia se controlar. A humildade nem era conhecida como atributos de sabedoria e indulgência. Daniel avisou a Nabucodonosor que o Deus que controlava todos os reinos da terra o humilharia gravemente se ele não modificasse o seu comportamento. Mas como é comum a todas as personalidades que se autoproclamam senhores dos seus destinos, soberanos de toda a nação, os avisos foram em vão. Ao invés de curvar-se a ele, dar glória ao Deus como o único salvador, Nabucodonosor se viu como uma fonte de grandiosidade pelo fato de ter sido escolhido para conhecer o seu próprio destino. O livro de Daniel descreve como Deus o humilhou e posteriormente o ensinou, às custas de muito sofrimento, e que havia um reino bem mais poderoso do que a Babilônia, um reino espiritual, intangível, o reino de Deus. Certo dia, ao caminhar pelo pátio superior de seu palácio, Nabucodonosor, do alto de sua grandiosidade, começa a olhar para a cidade. Ele não pode evitar e novamente se vangloria dos seus feitos. Falou o rei dizendo: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência?" Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: "A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fará-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens." Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele acabou vencido pela insanidade. 7 anos se passaram e Nabucodonosor se comportou mais como uma fera selvagem do que como um ser humano. Ao final deste período, a mente do rei se recuperou, mas a experiência finalmente havia lhe ensinado uma lição primordial e talvez a lição mais importante do livro de Daniel. Deus, e não os pequenos príncipes, mantém a autoridade suprema sobre este mundo. A Bíblia registra o aviso de Nabucodonosor como um grave e importante aviso para aqueles que o seguiram em posições de poder e de autoridade. Quer fosse em um gabinete de governo ou numa sala de reuniões de uma grande multinacional, seus conselhos deveriam ser sempre seguidos por todos nós. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com um exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: "O que fazes?" No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória foi muito aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos do juízo podem humilhar aos que andam na soberba.
Mas se Nabucodonosor aprendeu com isto uma lição importante, seus descendentes não seguiram seu caminho. Após um reinado de 43 anos, Nabucodonosor morreu em 562 a.C., e os 4 reis que o sucederam no período de 7 anos eram um mais fraco do que o outro. Ele falhou na missão de transmitir os ensinamentos sobre o Deus verdadeiro, a quem finalmente havia se curvado e reconhecido seu poder. O último rei da Babilônia foi Nabonidos ou Nabone. Ele assumiu o trono em 55 a.C. Seu filho e príncipe coroado era Belsazar, como era chamado pela Bíblia. O sábio e excêntrico Nabonidos passou os últimos 10 anos de seu reino no distante oásis, na Arábia, estudando história e religião, por motivos que ainda não temos uma ideia clara. Enquanto Nabonidos permanecia em seu exílio voluntário, seu filho Belsazar reinava na Babilônia. É neste ponto que temos um relato diferenciado na Bíblia. Uma narrativa que envolve uma investigação peculiar, culminando com uma revelação de que a Bíblia, a palavra de Deus, mais uma vez estava correta. Durante séculos, o nome de Belsazar não foi encontrado em outro lugar a não ser no livro de Daniel, e os outros historiadores citavam Nabonidos como sendo o último rei da Babilônia, mas nada de seu filho, o herdeiro do trono, Belsazar. E naturalmente, alguns céticos rejeitavam as declarações de Daniel sobre ele, rotulando de ficção ou um dos erros históricos da Bíblia. Porém, em 1854, vários pequenos cilindros de barro apareceram. Eles foram encontrados em Ur, na Mesopotâmia. Tinham inscrições com relatos da reconstrução de um zigurate pelo rei Nabonidos. As inscrições eram concluídas com orações pela saúde de Nabonidos e seu filho mais velho, o príncipe coroado Belsazar. E mais uma vez a história confirma que a Bíblia estava correta. E quanto a mim, Nabonidos, o rei da Babilônia, proteja-me de pecar contra qualquer divindade exaltada e me conceda uma vida longa. E no coração de Belsazar, o meu filho primogênito, crio o temor pela exaltação da divindade. Este achado arqueológico é de extrema importância para a história de Daniel, porque a inscrição esclarece o comando de Belsazar no 5º capítulo, versículo 29 de Daniel. É neste trecho em específico que Belsazar proclama Daniel como o 3º maior regente do reino. Nabonidos era o primeiro, Belsazar o segundo e Daniel o 3º. Um judeu cativo no comando de um império gigantesco. E este é um exemplo admirável da precisão da Bíblia. Foi durante o reino de Belsazar que Deus deu a seu profeta Daniel uma outra importante visão. Mais uma vez ele avistou um quadro profético. Daniel viu uma sucessão de impérios que iriam controlar o antigo Oriente Próximo a partir de seus dias. E eu vi 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, eles subiam do mar. O primeiro era como um leão, tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as suas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Para as pessoas do tempo de Daniel, animais dotados de várias características diferentes entre si tinham um significado. Era algo bem comum no imaginário popular. Vivendo e trabalhando na Babilônia, Daniel via essas descrições todos os dias. Vamos pegar, por exemplo, o famoso dragão de Merodach. Era o tema de decoração preferido da cidade, utilizado por artistas para ornamentar o portão de Ishtar. Essas estranhas feras místicas tinham um significado religioso fundamental para os antigos babilônios. Então, quando Daniel entendeu o significado oculto de sua visão, ele tinha a base completa para traduzir e explicar a Nabucodonosor. Um anjo explicou a Daniel que as 4 bestas eram os 4 impérios que iriam dominar o antigo Oriente Próximo. O leão alado significava a própria Babilônia. De forma interessante, o leão da Babilônia é encontrado até hoje no antigo local da cidade.
No ano de 1776 d.C., os aldeões do Iraque descobriram um monumental com um leão de basalto. Isto foi a confirmação de que o leão era o símbolo da deusa Ista e da própria Babilônia. O leão está de pé sobre o inimigo caído, preso embaixo de suas patas. As costas do leão têm marcas indicando que seriam para as celas de Istar, uma mulher cavalgando uma fera. Esta seria uma imagem significativa mais tarde no livro do Apocalipse. O urso da visão de Daniel simbolizava os medas e os persas, e com certeza este império substituiu o babilônico. O leopardo de 4 cabeças com 4 asas representava Alexandre o Grande e as 4 divisões de seu império. A quarta besta foi identificada como sendo o Império Romano, e o livro de Daniel é o retrato vivo da transição do reino do leão da Babilônia para o reino do urso. Em outubro de 539 a.C., aparentemente durante uma festa de Ano Novo, Belsazar resolveu fazer um grande banquete. O rei havia convidado os 1000 homens mais distintos do império. Ele não fazia a menor ideia do que aconteceria. Esse banquete se tornou incomum pelo fato de ter ocorrido enquanto os persas tomavam a Babilônia. Mesmo assim, a fé de Belsazar repousou nas fortes muralhas. Esse excesso de confiança fatal seria a razão de seu grande declínio. E foi durante o banquete, numa grande demonstração de arrogância diante de Deus, que Belsazar ordenou que o servissem vinho. Ele então brindou aos deuses da Babilônia. Fez isso com as mesmas taças de ouro que seu avô Nabucodonosor havia pilhado do templo de Jerusalém. De repente, um fato estranho e aterrorizador ocorreu bem ali, na sala do trono de Belsazar. Uma misteriosa mão desencarnada apareceu do nada e começou a escrever em letras brilhantes na parede do rei. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de um homem e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Daniel foi levado à presença do rei e disse: "Todavia lerei a escritura e lhe farei saber a interpretação." Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo: Mene, contou Deus o teu reino e eu acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medas e aos persas. De maneira literal, as palavras Mene, Tekel e Peres eram os nomes de pesos comuns babilônicos. Para entendermos, é necessário informar que naquele tempo as moedas como as conhecemos hoje ainda não haviam sido inventadas. Os negócios eram feitos através de lingotes de metal como moeda. Precisavam ser pesados numa balança com medidas precisas, como um leão de 2 menes, para pesar o seu valor. A interpretação de Daniel da escritura na parede foi feita através do significado do etimológico de cada palavra. Mene significa no contar, Tekel significa pesado e Parsim, dividido. O tempo da Babilônia havia chegado ao fim. Conforme a Bíblia nos conta, naquela mesma noite, ainda enquanto a estranha inscrição brilhava na parede, os exércitos de Ciro, o Grande, já entravam na cidade. As muralhas poderosas e gigantescas da Babilônia e suas fortificações imensas não puderam impedir a sua queda. Uma queda decretada por Deus. O profeta Isaías nos dá informações sobre o rei Ciro e seu papel na queda da Babilônia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante a sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O texto bíblico nos dá a ideia do plano engenhoso e da forma astuta e brilhante com que Ciro capturou a Babilônia. Com suas muralhas maciças, torres muito altas e fossos profundos repletos de água, a Babilônia parecia impenetrável.
Mas como o conquistador extremamente hábil era desconhecido pelos babilônios, Ciro havia armado o plano perfeito. A Bíblia não fornece muitas informações, mas esta passagem é descrita com riqueza de detalhes pelos antigos historiadores Heródoto e Xenofonte. Enquanto Belsazar festejava, as tropas persas estavam ocupadas no rio acima, desviando o curso do rio Eufrates. O rio normalmente fluía por baixo dos portões maciços e entrava pela cidade, então os persas cavaram um canal. Isso redirecionou o rio para um velho leito, permitindo que os persas atravessassem por baixo dos portões e entrassem na Babilônia. Relatos ainda nos informam que Ciro colocou um espião na cidade e naquela noite ele destrancou os portões da muralha interna. E através desses portões seu exército entrou na cidade. Os babilônios foram totalmente surpreendidos. A Babilônia era tão grande que quando as partes externas foram invadidas, os que moravam mais ao centro não sabiam do ataque. Belsazar e seus convidados continuavam com o desafio idólatra a Deus, até que foi tarde demais. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos babilônios, foi assassinado e a maior cidade da antiguidade havia sido tomada novamente. A cabeça de ouro que Daniel descrevera em sua visão foi substituída pela águia e pelas armas de prata e o leão pelo urso. A Babilônia era o colosso econômico do mundo antigo, mas para a desaprovação de Deus, havia se tornado novamente um exemplo de decadência moral e de corrupção. Seus líderes haviam se embebedado com o próprio poder. Para muitos intérpretes da Bíblia, as quedas sucessivas da Babilônia nos ensinam uma grande lição. Deus reina na história. Mas será que a Babilônia se reergueria novamente? Ao longo deste documentário, acompanhamos a ascensão e queda da Babilônia, desde Nimrod até os tempos do reinado de Belsazar. Ele foi o último rei da Babilônia, mas o local continuou sob o domínio dos persas por um pouco mais de 200 anos. Então eis que Alexandre o Grande, em sua busca pela conquista do mundo, derrotou os persas e conquistou a cidade da Babilônia. Alexandre estava enfeitiçado pela ideia da Babilônia. O pensamento de que todo mundo conhecido poderia ser unificado sobre uma única civilização, uma cidade, um homem, se tornaram seu objetivo principal, a glória das glórias, para o imperador movido pela ambição terrena. Porém, os sonhos de Alexandre morreram com ele na Babilônia em 323 a.C., no próprio trono de Nabucodonosor. Nos anos seguintes, a cidade começou a se deteriorar. Já na época de Jesus, os palácios e templos da Babilônia já haviam se tornado ruínas, escombros de uma velha civilização decadente e sem brilho. Tempestades de areia haviam enterrado os parques e arquedutos, até mesmo o Eufrates já havia mudado de curso. A Babilônia recebeu a visita de um imperador romano 85 anos após a morte de Jesus e não encontrou nada além de seixos, pedras e ruínas. Hoje, a superpotência do mundo antigo se encontra desolado e esquecido. Seus palácios, templos, parques e jardins, suas ruas e avenidas largas são apenas pó e escombros. Somente uma pequena parte foi restaurada como um parque arqueológico. A maior parte da vasta metrópole permanece um deserto abandonado, não sendo mais a cidade viçosa dos seus dias de glória. Ela jaz desocupada, abandonada e esquecida. Um autêntico cemitério das vaidades humanas. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Uma das escrituras encontradas nas paredes do palácio previa o final da Babilônia como a cidade desenvolvida. Quando chegamos ao Novo Testamento, descobrimos que a Babilônia se torna mais do que uma mera localidade geográfica. Ela simboliza uma ideologia, uma atitude, a epígrafe de uma civilização organizada em oposição a Deus. É neste ponto que surge a grande questão. Em todas as épocas, o povo de Deus viveu em meio a uma Babilônia espiritual, um reino cercado pela crença em inúmeros deuses e deusas, politeístas em sua essência, porém um mundo sem o Deus bíblico, o único verdadeiro Senhor.
Então, este mundo, um mundo em busca das benesses e vantagens do lado físico e material, motivado pelo lucro, pela avareza e a luxúria, pouco ou nada eleva seus pensamentos e intenções ao reino espiritual, ao reino de Deus, o verdadeiro mundo que importa a todos nós, os filhos de Deus. Esse comportamento se assemelha totalmente ao que conhecemos como padrão babilônico. E nesse sentido, a ideia da Babilônia continua presente. Quando o Novo Testamento deseja retratar o mal e o desafio a Deus até as últimas consequências, ele usa a expressão Babilônia a Grande. A expressão encontrada no último livro da Bíblia, o misterioso Apocalipse. É frequentemente considerada uma das partes da Bíblia mais difíceis de serem entendidas e está repleta de estranhas imagens, visões e sonhos, e para compreendê-las plenamente é necessária muita dedicação e conhecimento da palavra, para não deixar a mente dos homens turbar o conhecimento inspirado na Santíssima Revelação. Os escritores apocalípticos ansiavam naquela época pela interferência decisiva de Deus na história. João, no livro do Apocalipse, vivia em um tempo de perseguição e os cristãos estavam sendo mortos pelo Estado romano. A atitude descrita nesses textos como Babilônia a Grande é atemporal e penetrante, é uma atitude de oposição a Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, as referências da Babilônia a Grande, nos capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse, têm muita importância para nós nos dias de hoje. E vi uma mulher montando em uma besta escarlate repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e muitas pérolas. Na sua fronte estava escrito o nome mistério Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então o anjo me disse: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. No livro do Apocalipse vemos esta imagem como um tempo no futuro. Há uma mulher, a besta, as cores brilhantes e o simbolismo. O simbolismo da prostituição. A Bíblia menciona bastante, mas não somente a física entre os homens e mulheres, mas a prostituição dos valores dos conceitos sagrados da palavra de Deus. Deus mostra através dela como os indivíduos e as nações são seduzidas pela submissão e a doutrina do que é agradável aos homens. No livro do Apocalipse, a Babilônia Grande se torna a palavra código para o sistema anticristão abominável, um colosso econômico dedicado a acumular poder e riquezas através do comércio mundial. Esta é a atração fatal da Babilônia, o ganho comercial obtido a qualquer custo. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, como elas se prostituíram, os reis da terra também, os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. O livro do Apocalipse, na verdade, descreve o ápice final do espírito da antiga Babilônia, uma atitude contra Deus que está presente até hoje, presente através da história e que irá atingir o seu clímax no final dos tempos. Mas apesar de todas as tentativas de menosprezar o poder supremo, a onipresença de Deus, não importa o que houver pela frente, o triunfo supremo de Deus sobre todas as coisas está assegurado. O capítulo 18 do livro do Apocalipse comemora antecipadamente a vitória final de Deus sobre a Babilônia a Grande. Ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém já compra a sua mercadoria. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo e seu tormento, chorando e pranteando. Então um anjo forte levantou uma pedra, como uma pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim como ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será encontrada. A história da Babilônia é uma história racional, onde prevalece o amor, a compaixão e a sabedoria divina. Uma cidade incrível, milenar, lá na Mesopotâmia, que infelizmente sua sociedade foi dominada pela arrogância e pela soberba. Estavam longe, muito longe da sabedoria de Deus. João descreve um mundo muito parecido com o nosso nos dias de hoje.
Os mercadores no antigo Oriente Próximo enriqueceram pela busca do prazer. Muitos negociantes de hoje em dia fazem exatamente a mesma coisa. Negócios e compras geralmente são feitos baseados na ganância, no dinheiro e no poder. Muitos indivíduos se aproveitam do sistema para enriquecer explorando os mais jovens, os velhos, os incultos e principalmente os mais pobres. Os cristãos não estão imunes às seduções do sistema babilônico. Somos avisados sobre o logro do dinheiro, da riqueza e do prazer. Nós devemos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, aquele que veio à Terra, fez-se homem pela graça do Senhor Deus e nos deu sua vida em troca de nossos pecados. Seus ensinamentos simples e ao mesmo tempo profundos incluem servir, dar e repartir. É por isso que João nos avisa: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Na sequência final do livro do Apocalipse, a Babilônia, a Grande, é totalmente destruída, mas a boa nova é que este não é nem de perto o fim do mundo. O Apocalipse oferece esperança, é uma visão da vitória de Jesus sobre todos aqueles que se opõem ao reino de Deus. Esta grande viagem nos levou ao início das poderosas civilizações da humanidade, passando por ascensões e declínios de impérios, caminhando através da história do passado, do presente e ao futuro. Aprendemos sobre como uma ideia pode ser mantida por um determinado período de tempo, parecendo às vezes infindável e duradoura aos nossos olhos mortais. Porém, se esta ideia for contra os desígnios superiores da vontade de Deus, por mais que ela floresça, se estabeleça durante milênios, se tornando um padrão familiar como a herança deixada pela civilização babilônica, ainda assim devemos nos lembrar a quem permanecemos fiéis: ao reino de Deus com toda a sua magnificência espiritual, bondade, compaixão, caridade e a promessa de vida eterna. Ou nos renderemos ao Deus do dinheiro, da luxúria e da prostituição de costumes, fadada ao extermínio e sofrimentos eternos, longe do coração do Senhor? Nosso chamado é para servir a esse reino sublime, o reino de Deus, sob o olhar amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o único reino que sempre esteve presente e que perdurará até a eternidade, o poder e a glória de Cristo. E aqui se encerra um valoroso ensinamento que até mesmo a mais duradoura das ideias terrenas não significam nada perante a sabedoria e a vontade divina.